Você já parou para pensar que a maior barreira entre você e a riqueza não é o dinheiro, mas a maneira como você pensa sobre ele? Imagine, por um instante, que sua mente seja uma poderosa ferramenta capaz de atrair tudo o que você deseja. E se eu te dissesse que você tem, agora, a oportunidade de aprender a reprogramá-la em apenas 5 minutos para transformar a sua vida financeira? Parece impossível, não é? Mas o que você vai descobrir aqui, nos próximos minutos, pode mudar tudo. Louise Hay, uma das maiores referências em autodescoberta e transformação pessoal, nos ensina que a chave para desbloquear o nosso potencial financeiro está em nossa mente e nas crenças que alimentamos todos os dias. Em vez de se sentir impotente diante das dificuldades financeiras, você pode começar a perceber que a abundância está ao seu alcance, desde que esteja disposto a mudar a forma como vê o mundo. Tudo começa com a percepção de que você já é digno de riqueza, e que a vida está pronta para lhe oferecer mais do que você jamais imaginou. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter tudo, enquanto outras lutam para chegar ao fim do mês? A resposta não está no quanto se ganha, mas no quanto se acredita merecer. É a mudança interna, a transformação das crenças limitantes, que começa a gerar resultados extraordinários. E isso pode acontecer agora, se você se permitir. Em vez de se sentir impotente diante das dificuldades financeiras, você pode começar a perceber que a abundância está ao seu alcance, desde que esteja disposto a mudar a forma como vê o mundo. Tudo começa com a percepção de que você já é digno de riqueza, e que a vida está pronta para lhe oferecer mais do que você jamais imaginou. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter tudo, enquanto outras lutam para chegar ao fim do mês? A resposta não está no quanto se ganha, mas no quanto se acredita merecer. É a mudança interna, a transformação das crenças limitantes, que começa a gerar resultados extraordinários. E isso pode acontecer agora, se você se permitir. Louise Hay dizia que a mente é como um jardim. Se você semear sementes positivas, colherá frutos abundantes. Essa analogia poderosa vai muito além das palavras. Se você começar a nutrir sua mente com afirmações de prosperidade, a própria energia ao seu redor vai começar a mudar. A boa notícia é que você não precisa de anos de trabalho árduo para reprogramar sua mente. 5 minutos diários podem ser suficientes. O que importa é a intenção com que você se entrega a esse processo. E hoje, você vai entender como esses 5 minutos podem ser a chave para abrir portas que você nem imaginava que estavam disponíveis para você. Você deve estar se perguntando: o que acontece nesses 5 minutos? Vamos revelar juntos os passos que, com foco e dedicação, irão desbloquear um caminho de prosperidade e abundância. Acredite, é possível transformar sua mentalidade financeira com ações simples, mas poderosas, que só dependem de você. A verdadeira questão é: você está pronto para dar esse passo? O que você escolhe acreditar sobre a sua vida financeira vai ditar o seu futuro. Em vez de se enxergar como alguém à margem da abundância, comece a se ver como alguém que merece e atrai riquezas de todas as formas possíveis. Agora, imagine uma vida onde a escassez é uma palavra que já não faz parte do seu vocabulário. Em apenas 5 minutos, você pode começar a plantar as sementes que vão transformar sua realidade financeira. A transformação não é mágica, é mental. E a boa notícia é que a mudança está ao seu alcance. Tudo começa com o que você pensa sobre si mesmo e sobre o dinheiro. A sua riqueza começa aqui, na sua mente, e ela pode começar agora. Prepare-se para descobrir o que você precisa saber para reprogramar a sua mente e começar a trilhar o caminho da prosperidade. A primeira verdade que você precisa entender é que a riqueza não é apenas algo que você conquista, mas algo que você permite entrar em sua vida. Louise Hay sempre enfatizou que somos os criadores da nossa própria realidade, e isso inclui a maneira como vemos o dinheiro. A riqueza começa com uma crença interna de merecimento. Por muito tempo, a sociedade nos condicionou a acreditar que a abundância é um privilégio de poucos, ou que a luta constante é o único caminho para alcançá-la. Mas o que Louise Hay nos ensina é que essa mentalidade de escassez é um obstáculo, não uma verdade absoluta. Quando você começa a olhar para a abundância de forma diferente, começa a perceber que o dinheiro é apenas uma expressão de energia. Assim como o amor, ele flui onde é bem-vindo. Então, a pergunta não é como eu faço para ter mais dinheiro, mas como eu posso mudar minha relação com o dinheiro. A riqueza se expande quando você cria espaço para ela, e isso começa com a mudança de suas crenças mais profundas. Louise nos lembra que a mente não faz distinção entre o que você imagina como real e o que é realmente real, e isso inclui o quanto você acredita ser merecedor de prosperidade. Comece a se perguntar: quais são as suas crenças sobre o dinheiro? Talvez você tenha sido ensinado, desde pequeno, que dinheiro é sujo, ou que é difícil de ganhar.
Essas ideias limitantes se tornam bloqueios invisíveis em sua mente, impedindo a chegada daquilo que você deseja. A boa notícia é que essas crenças não são imutáveis. Ao reconhecer essas limitações, você já está no caminho de superá-las. Louise Hay nos convida a usar afirmações e visualizações para transformar essas crenças. Ao fazer isso, você começa a liberar o poder da mente sobre a realidade externa, criando um espaço fértil para a prosperidade. Cada vez que você repetir mentalmente, "Eu sou merecedor de riqueza e abundância", sua mente começa a aceitar essa nova verdade. Repetição é a chave. Não é sobre ser perfeito ou acreditar de forma absoluta desde o início. É sobre dar o primeiro passo para quebrar velhos padrões, sem pressão ou julgamento. Louise Hay nos ensina que a prática constante de amor e aceitação é fundamental para a cura. E quando você se cura financeiramente, sua vida se transforma de dentro para fora. Quando você começa a mudar sua mentalidade sobre o dinheiro, a sua realidade começa a se ajustar, e você percebe que oportunidades de riqueza surgem onde antes não as via. Em outras palavras, a riqueza sempre esteve ao seu redor, mas você precisava mudar a forma como a enxergava. Essa mudança interna é o que permite que a abundância entre na sua vida de forma fluida e natural. Agora, vamos explorar os passos práticos que Louise Hay nos sugere para realmente dar início a essa transformação. Agora que você já compreende a importância de mudar sua relação com o dinheiro, o próximo passo é a prática constante. Louise Hay acreditava profundamente no poder das afirmações. Para ela, as palavras que usamos, especialmente as que nos dizemos internamente, têm um impacto direto sobre nossa vida. Afirmações positivas são como sementes plantadas na terra fértil da mente. Mas, assim como qualquer semente, elas precisam ser cuidadas e nutridas para que possam crescer. A primeira afirmação que você pode começar a utilizar é: "Eu sou merecedor de riqueza em todas as formas." Diga isso para si mesmo, não como uma oração vazia, mas como uma verdade que você deseja internalizar. Todos os dias, por 5 minutos, repita essa afirmação com a intenção genuína de transformá-la em parte de sua realidade. Lembre-se de que a mente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginado. Quando você repete constantemente uma ideia positiva, ela se torna parte do seu sistema de crenças. A chave aqui é a consistência e a fé no processo. Além das afirmações, Louise Hay também nos ensina a importância de visualizar. Visualizar sua vida financeira transformada é um passo poderoso para reprogramar sua mente. Feche os olhos por um momento e imagine-se vivendo com abundância. Imagine-se recebendo dinheiro de diversas fontes, comprando o que deseja, vivendo sem preocupações financeiras. A visualização ativa a lei da atração, que afirma que aquilo em que você coloca sua energia se manifesta em sua vida. Ao visualizar a abundância, você começa a atrair situações e pessoas que atrarão até você. O segredo da visualização é viver o momento como se já fosse real. Acredite, a mente não distingue entre o passado, o presente e o futuro. Ao vivenciar essas experiências no agora, você está condicionando sua mente para aceitá-las como parte de sua realidade. Isso cria uma energia positiva que vai se refletir em suas ações e decisões. Louise Hay acreditava que essa técnica de visualização e afirmação, quando aliadas, formam uma poderosa ferramenta de transformação. Acredite, você está criando a sua realidade. Com essas ferramentas, você começa a criar uma visão sólida de abundância, que irá se manifestar em sua vida de maneiras surpreendentes. À medida que o tempo passa e você se dedica a essa prática diária, verá como sua mentalidade se alinha cada vez mais com a prosperidade. E o que antes parecia distante, começa a aparecer ao seu alcance, simplesmente porque você decidiu transformar sua mente. Underline, 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 underline. Agora que você tem ferramentas práticas para mudar sua mentalidade, é hora de enfrentar um dos maiores desafios: as crenças limitantes profundamente enraizadas. Louise Hay sempre nos alertou para o fato de que o medo é um dos maiores bloqueios para a abundância. O medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não merecer. Esses medos se disfarçam de racionalidade, mas são, na verdade, obstáculos invisíveis à sua verdadeira prosperidade. É fundamental reconhecer que esses medos não são seus, eles foram plantados em você por experiências passadas, pela sociedade ou pela educação. Você não precisa carregá-los por mais tempo. A chave para superar esses medos está no autoconhecimento e na disposição de se libertar deles. Quando você se depara com medo de falhar, por exemplo, respire fundo e diga a si mesmo: "Eu sou capaz de aprender com cada experiência." Isso muda a narrativa interna, substituindo o medo pelo empoderamento.
A libertação das crenças limitantes é um processo contínuo. Toda vez que um pensamento de escassez surgir, substitua-o imediatamente por uma afirmação de abundância. Louise Hay nos ensina que quando mudamos a maneira como falamos consigo mesmos, mudamos a forma como nos vemos e, consequentemente, como o mundo nos vê. Ao tomar a decisão consciente de não mais aceitar crenças limitantes, você está se preparando para uma transformação radical em sua vida financeira. Acredite, você está criando a sua realidade. Com essas ferramentas, você começa a criar uma visão sólida de abundância, que irá se manifestar em sua vida de maneiras surpreendentes. À medida que o tempo passa e você se dedica a essa prática diária, verá como sua mentalidade se alinha cada vez mais com a prosperidade. E o que antes parecia distante, começa a aparecer ao seu alcance, simplesmente porque você decidiu transformar sua mente. Underline, 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 underline. Agora que você tem ferramentas práticas para mudar sua mentalidade, é hora de enfrentar um dos maiores desafios: as crenças limitantes profundamente enraizadas. Louise Hay sempre nos alertou para o fato de que o medo é um dos maiores bloqueios para a abundância. O medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não merecer. Esses medos se disfarçam de racionalidade, mas são, na verdade, obstáculos invisíveis à sua verdadeira prosperidade. É fundamental reconhecer que esses medos não são seus, eles foram plantados em você por experiências passadas, pela sociedade ou pela educação. Você não precisa carregá-los por mais tempo. A chave para superar esses medos está no autoconhecimento e na disposição de se libertar deles. Quando você se depara com medo de falhar, por exemplo, respire fundo e diga a si mesmo: eu sou capaz de aprender com cada experiência. Isso muda a narrativa interna, substituindo o medo pelo empoderamento. A libertação das crenças limitantes é um processo contínuo. Toda vez que um pensamento de escassez surgir, substitua-o imediatamente por uma afirmação de abundância. Louise Hay nos ensina que quando mudamos a maneira como falamos consigo mesmos, mudamos a forma como nos vemos e, consequentemente, como o mundo nos vê. Ao tomar a decisão consciente de não mais aceitar crenças limitantes, você está se preparando para uma transformação radical em sua vida financeira. O processo pode parecer desafiador no início, mas o simples ato de reconhecer essas crenças e substituí-las por pensamentos de prosperidade já é um avanço significativo. Cada vez que você afirma a abundância em sua vida, mesmo diante do medo, você está criando uma nova realidade. A confiança em si mesmo começa a crescer e você começa a tomar decisões financeiras mais assertivas, movido pela certeza de que está no caminho certo. Não se esqueça, você tem o poder de mudar sua realidade. Quando você se liberta das crenças limitantes e do medo, o campo de possibilidades se abre diante de você. Ao fazer isso, você se alinha com a frequência da abundância e, sem dúvida, verá os frutos dessa transformação. Underline, 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 underline. Chegamos a um ponto crucial, o momento de realmente abraçar a mudança. Transformar sua mente em relação ao dinheiro não é uma tarefa de um dia, mas uma jornada de autoconhecimento e prática contínua. Louise Hay acreditava que a verdadeira transformação acontece quando você internaliza a ideia de que merecer abundância é um direito natural. Quando você acredita nesse direito, você começa a agir como alguém que já é próspero. É hora de reprogramar sua mente de forma mais profunda. Não é apenas sobre repetição de afirmações ou visualizações, é sobre assumir a mentalidade de alguém que já alcançou seus objetivos financeiros. Encare sua vida financeira não como um problema, mas como uma oportunidade de crescer e expandir. Quando você começa a viver dessa forma, suas decisões, suas ações e até as pessoas ao seu redor começam a refletir essa nova mentalidade. A transformação é inevitável. À medida que você incorpora essa mentalidade de riqueza, você começa a perceber que não há limites. Você começa a identificar novas oportunidades de geração de renda, novos projetos que antes pareciam fora de alcance. O universo responde a essa mudança de forma vibrante, trazendo as condições necessárias para você alcançar seus objetivos financeiros. Com o tempo, você começa a entender que a riqueza não é apenas sobre acumular dinheiro, mas sobre criar uma vida rica em possibilidades, experiências e liberdade. Louise Hay nos ensina que a verdadeira riqueza está em viver uma vida alinhada com nossos valores e desejos mais profundos. Não é sobre o quanto você tem, mas sobre o quanto você está em paz com o que tem, e o quanto está disposto a expandir essa paz para atrair mais ponto. E então, ao olhar para trás, você se dará conta de que, em apenas 5 minutos por dia, você reprogramou sua mente para a riqueza.
E essa transformação, que parecia distante, agora é sua nova realidade. O melhor de tudo é que essa jornada está apenas começando. Prepare-se para o que está por vir, pois sua nova mentalidade está abrindo portas para um futuro de abundância como você nunca imaginou. Underline, 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 que você sabe o que é necessário para reprogramar sua mente para a riqueza. Lembre-se, este é apenas o começo de uma jornada extraordinária. Louise Hay nos ensina que a transformação nunca termina, ela é contínua. Cada dia é uma oportunidade de expandir, crescer e permitir que a abundância entre em sua vida de novas maneiras. Você tem as ferramentas. Você tem a intenção. Agora é o momento de agir, de praticar diariamente. Se você se comprometer a investir 5 minutos por dia em sua mente, verá as mudanças se refletindo em sua vida financeira de forma surpreendente. Mas, mais importante ainda, você começará a ver a verdadeira riqueza como algo que não está limitado ao dinheiro, mas que se estende à sua saúde, seus relacionamentos e seu bem-estar emocional. Louise Hay nos lembra que a abundância está disponível para todos. E agora, você sabe que a chave está em sua mente e em suas crenças. Você está no caminho certo, e o universo está pronto para recompensá-lo. Não há mais limitações. O que você precisa está ao seu alcance, basta abrir sua mente e permitir. E lembre-se, o verdadeiro segredo da riqueza começa com a transformação interna. A jornada é sua, e o melhor ainda está por vir. E assim, chegamos ao fim desta jornada. Mas, na verdade, esse não é um ponto final. É apenas uma pausa para que você reflita, absorva e, acima de tudo, haja. Ao longo deste vídeo, exploramos ideias que desafiam nossa forma de pensar, questionamos conceitos e abrimos espaço para novas possibilidades. Agora, cabe a você decidir o que fazer com esse conhecimento. Vai deixá-lo guardado ou usá-lo para transformar sua realidade? A vida não muda com intenções, mas com ações. Pequenos passos podem levar a grandes conquistas, e a chave está em sua mão. Seja a pessoa que faz a diferença, que ousa sair da zona de conforto e que inspira aqueles ao seu redor. O poder de evoluir está dentro de você. E agora, quero ouvir de você. Compartilhe nos comentários qual foi a parte mais marcante deste vídeo e como pretende aplicar isso na sua vida. Sua opinião é essencial para continuarmos trazendo conteúdo de valor. E se este vídeo te inspirou de alguma forma, clique em gostei e inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe. Obrigado por estar aqui e até a próxima!